Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh Jesus. Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia? Graças a Deus. Aleluia. Deixa eu ler com você, só em reverência e temor, a palavra de Deus. Para aqueles que a trouxeram, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Antes de você se assentar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É o texto que nós vamos trabalhar hoje, que diz assim: mas vós sois a geração eleita. Você vai me ajudar, eu vou ler, você vai dando glória a Deus. Quem está aqui dá glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aplauda o nome de Jesus bem forte, tome o seu assento. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês, louvando e exaltando o nome de Jesus. Agradecer ao Conselho de Pastor, ao COPEV de Planaltina, essa maravilhosa oportunidade. A todos os pastores, presidentes que passaram, deixaram seu legado, deixaram a sua história. Às vezes, um evento igual a esse, nós que estamos do lado de fora, a gente não tem a compreensão real do que é fazer um evento igual a esse. É muito difícil, é muito complicado. Como diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, uma porta grande e espaçada nos abriu, mas são muitos os adversários. Para fazer uma festa igual a essas é muita luta. E eu quero parabenizar a vida do pastor Ramalho, que Deus abençoe o Ramalho. Dá uma salva de palmas para o pastor Ramalho, ele tem sido um guerreiro. Pastor Alexandre e o pastor Ziel, que se debruçaram sobre esse evento. Que Deus abençoe a vida de todos, amém? Nós fomos chamados para viver os planos e os propósitos de Deus. Você foi chamado, escute-me, para viver os planos e os propósitos de Deus. Quando nós falamos viver o plano e os propósitos de Deus, nós não temos às vezes uma compreensão real do que é viver os planos e os propósitos de Deus. Para falar sobre isso, é necessário ter fé. E é necessário ter uma fé para viver os planos e os propósitos. Quando se fala em fé, é complicado falar sobre fé, porque fé, irmão, ela tem muitos conceitos. Tem muitos conceitos. Se nós olharmos no dicionário Wise vai dizer que fé é um conjunto de regras, de normas que une um povo. Se olharmos o Michaelis ou Aurélio, a concordância é praticamente a mesma. Para eles, fé é um conjunto de regras que une religiões. Para eles, é uma declaração de boa vontade, de boa fé. Só que quando se fala sobre fé, para vivermos os planos e os propósitos de Deus, nós temos que ir na fonte. Escute-me, olha aqui para mim. Eu quero pedir que a partir de agora, com muito carinho, haja bastante atenção para você não perder o que eu vou te dizer. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: pois as boas novas foram pregadas também para nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram, nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Olha aqui para mim. Muitas pessoas entraram aqui nessa noite para serem ensinados, doutrinados, evangelizados, catequizados. Outras pessoas entraram aqui porque precisam de um milagre. Ou você entrou porque precisa de receber uma bênção, ou porque você veio porque você precisa de receber uma palavra. Mas tudo isso acontece
se aquilo que você ouvir vier com fé. Não adianta você colocar a sua mente para raciocinar, se você não buscar uma fé dentro do seu coração, e declarar que aquilo que está sendo pregado, escute-me, ei, é para mudar a sua vida. Aquilo que está sendo pregado é para mudar a sua história, é para deixar para você uma transformação de vida. Se você ouvir e não carregar a fé, nada vai lhe valer. Pois bem, a Bíblia nos diz, entrando sobre fé, que nada é impossível para Deus. Quem acredita que todas as coisas são possíveis para Deus? Não, parece que muitas pessoas não estão crendo, não. Quem está aqui nessa noite, nessa multidão, e crê que tudo é possível para Deus, dá um glória a Deus bem forte. Isso é fé. E essa fé, ela é bela. Escute-me, olha o que diz em Mateus capítulo de número 19, versículo 26. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para o Senhor. Vou pular um pouquinho. Em Jó capítulo 42, versículo 2, nos diz: se que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontade são frustradas. Sabe o que Jó está dizendo? Aquilo, Deus, que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor quer, o Senhor realiza, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. Tudo é possível para Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, olha o que o texto nos diz: porque para Deus não existe nada impossível. Falar que tudo é possível para Deus, olha para mim, olha aqui, não caminha mais não, me dá sua atenção por poucos minutos. O nosso convidado já está chegando, ou já chegou, vai ser uma bênção, mas me dê sua atenção. Falar que para Deus tudo é possível, todo mundo crê. Só que o Filho de Deus, Jesus, o Nazareno, só que o Filho de Deus, ele vem com outro discurso. Só que Jesus, ele vem não apenas para apresentar que para Deus tudo é possível, mas Jesus, ele vem demonstrando que para o homem tudo é possível. A maior dificuldade para nós, igreja, é acreditarmos naquilo que a Bíblia diz. A gente tem dificuldade porque parece loucura, é muito bom, é coisas maravilhosas, e a gente fica relutando para não acreditar, mas está lá na Bíblia. A gente não, pastor, não é muito, não é possível, é bênção demais. Mateus capítulo 17, versículo 20, põe na tela para nós. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será, me ajuda aí, e nada vos será impossível. Jesus disse que quando você tem fé, nada é impossível. Quando você acredita naquilo que você está falando, tudo se torna possível. Em Marcos capítulo 9, versículo de número 23, diz assim: se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Então observe, falar sobre fé não é aquilo que nós lemos no dicionário. Para entender fé, nós temos que ir para um livro, o livro da fé. Para entendermos sobre fé, nós temos que conhecer o autor da fé. Para compreendermos sobre fé, não é uma religião, escute-me. Nós não estamos aqui reunidos por causa de uma fé que nos une, isso não é fé. O melhor conceito de fé é aquele que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A revista corrigida, ela diz assim, olha só: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova de coisas que não se veem. A revista corrigida diz que fé
é o firme fundamento. A linguagem de hoje, outro versículo diz: a fé é a certeza que vamos receber coisas que esperamos. Meu irmão, isso é maravilhoso. Fé é o firme fundamento. Aí vem a linguagem de hoje, diz: não, fé é uma certeza que vamos receber. Agora eu amo mais essa agora que eu vou ler. É a TB, tradução brasileira. Ela diz assim: ora, a fé é a substância das coisas esperadas e a prova das coisas que não foram vistas. Para fechar esse momento, para que você não tenha dúvida sobre fé, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, ela tem uma expressão sobre fé, que é uma das mais lindas. Ela diz assim: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar realidades que não se veem. Então escute-me, o que é a fé? A fé é crer naquilo que não existe e declarar que aquilo que não existe vai existir na sua vida. Fé é um vocabulário que se chama do grego pistis, que é a substância das coisas. Pastor, o que é a substância das coisas? É aquilo que não existe, você declara, vai acontecer. Por exemplo, substância, esse asfalto que está aqui, ele é feito de pinche e brita, é a substância das coisas. Quando você tem fé, aquilo que você quer começa a ser gerado no mundo espiritual. Você não está vendo, mas já está sendo gerado, já está sendo formado, vai acontecer na sua vida. Nada é impossível para você, quando você entende que a sua fé é capaz de mover. Quem tem fé, dá glória a Deus aí. Ora, a fé, escute, você vai ficar completamente agora transformado nisso que eu vou ler. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A Bíblia nos diz que pela fé, olha para cá, entendemos que os mundos, os aions, existe basicamente duas palavras para mundo: cosmos e aions. Quando a gente olha para o céu, a gente vê o universo, é o cosmos, essa beleza, o sol, lua, as estrelas, é o cosmos. Daí as mulheres gostam muito dos cosméticos. Cosmético vem de cosmo, de beleza. A palavra mundo, tem uma palavra para mundo que se chama cosmos. E cosmos está muito relacionado a mundo, a natureza, as coisas, algumas situações. Mas nesse texto, no grego, está nos dizendo o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, não é cosmos, não é o mundo, o universo, é os aions. E os aions é um tipo de mundo que é criado por eras, por estações, por início, por fim, por começo. Os aions, escute-me, olha para mim, os aions é o tempo escatológico, é o tempo bíblico, é o tempo adâmico, abraâmico, mosaico. Os aions é o tempo do milênio. Os aions é o mundo que nós formamos todos os dias. Por exemplo, você, alguns anos atrás, você tinha um mundo, você vivia de uma maneira, era o seu mundo, era o seu aion. Mas agora, você vive numa nova dimensão. Pelo relacionamento, você criou um novo aion. Você criou um novo mundo. Quando você vai para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho, você está criando um mundo, aion. Então observe, olha bem, a Bíblia nos diz aqui: pela fé entendemos que os aions, sabe o que é que está dizendo? Que os mundos, mas não apenas os mundos, mas os mundos que nós vivemos, foram criados. Isso significa dizer que hoje você vive de uma maneira,
Hoje você está enfermo, hoje você está desempregado, hoje você está doente, hoje você passa por problema. Escute-me, escute o que eu estou te ensinando nessa noite. Hoje você está passando por angústia, hoje você está passando por tristeza, hoje estão te caluniando, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Os aions vão ser criados, a sua vida vai ser transformada, Deus vai mudar a sua vida pela palavra. Aprenda a declarar. Quando fala palavra, fala de rema, não fala de logos. Pela palavra é o rema de Deus. Escute-me, se você quer mudar a sua vida, aprenda a declarar: o meu amanhã será diferente, o meu filho vai se converter, a minha esposa está curada, amanhã eu começo a trabalhar, essa semana eu verei o meu filho na presença de Deus. Declare pelo rema de Deus, declare pelo rema de Deus, o teu mundo vai ser transformado. Você não está compreendendo não, você não está acreditando porque você não deu glória a Deus, você não exaltou o nome do Senhor. Eu estou te afirmando que o seu mundo vai ser transformado. São os aions. Quando nós declaramos, da nossa boca sai o rema. O inferno não pode impedir, os anjos conduzem. Quando você diz: eu creio em Deus, a minha família está salva pelo poder que é no nome de Jesus, você está criando o seu aion, você está criando um mundo novo. Por exemplo, nós estamos aqui porque foi dito que há 24 anos atrás, um evangelista por nome Carlos, ele disse que nós vamos criar uma cruzada, e todos duvidaram. Como que isso vai acontecer? Mas no mundo espiritual houve o rema de Deus, os aions começaram a se entronizar, e hoje nós estamos aqui, fruto de uma oração, fruto de uma palavra decretada, fruto de uma palavra dita. Quem está crendo nisso aí? Quem tem fé para crer, dá glória a Deus bem forte. A Bíblia nos diz que os aions foram criados. Ora, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5, porque andando na carne não militamos conforme a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento contra o conhecimento de Deus, para a destruição das fortalezas. Ainda voltando em Romanos capítulo 12, versículo 2, presta atenção nisso. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este aions. Gente, isso aqui é extraordinário. É a igreja do Senhor, igreja que vai morar no céu. Não vos conformeis com este aion, não vos conformeis com este mundo. Não deixe que o mundo estabeleça a maneira de você pensar. Não deixe que o mundo estabeleça a maneira de você viver. Quer dizer, não vos conformeis, não entre na forma do mundo, não se coloque do jeito que o mundo quer. São os aions. Algumas versões têm séculos. Não vos conformeis com estes séculos. Com estes séculos, quer dizer, nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós somos diferentes. Ah, pastor, todo mundo é igual. Ei, irmão, não acredita nisso não. Você não é igual não. Você tem a mente de Cristo, você é especial, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você nunca vai ser comum. Pastor, está dizendo que vocês são diferentes. Somos, obrigado. Santos. A igreja não é formada por pecadores, a igreja é formada por santos. Quem é santo aí, dá glória a Deus. Quem é santo, dá glória a Deus. Santo vem de Kadosh, Kadosh quer dizer aquilo que não é comum. Então a igreja não é formada por pessoas comuns, a igreja é formada por santos, cheios do Espírito Santo, que foram regenerados, que são nova criação. Cadê a nova criação? Cadê a nova criação? Quem é nova criação, glorifica o nome de Deus.
Não vos conformeis com este mundo. Olha o que o texto continua nos dizendo: mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Eu não acredito em crente que vive caindo. Ô irmão, escute-me, para de dar ouvido para o inimigo. Você nasceu para ser vitorioso em Cristo Jesus. Você nasceu para vencer em Cristo Jesus. Você nasceu para pisar na cabeça do diabo em Cristo Jesus. Você nasceu para expulsar demônio. Você nasceu para curar enfermo. Você nasceu. Você não está crendo não, que você não está dando glória a Deus. Você não está exaltando o nome do Senhor. Você nasceu para impactar essa geração. Você nasceu para fazer a diferença. Não se enquadre, mas renove a sua mente. Olha o que é que continua se fechando: para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem a boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Para quem? Para aqueles que têm a mente renovada, para aqueles que estão a mente renovada, para aqueles que se converteram a Cristo Jesus. São os aions. Tem para a gente entrar nessa mensagem, tem uma palavra que fala sobre fé, que essa aqui você tem que ler. Me ajude aí na tela. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se você compreender bem esse capítulo, esse versículo, eu entendo que você vai sair daqui diferente. Eu entendo que você vai sair daqui uma nova criatura. Porque se pela ofensa, Romanos 5,17, será que eu escrevi errado aqui? Não é possível. 5,17, é isso aí mesmo? Que está diferente aí na Bíblia? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu escrevi errado, porque às vezes isso acontece, irmão. Mas é assim mesmo. Eu escrevi errado. Daqui a pouco os pastores me ajudam aqui a encontrar. Está errado, eu escrevi errado. Mas o texto diz assim, leia aí e me dá a referência correta. Romanos capítulo 5, versículo 17, que não é esse, mas diz assim: capítulo 5, não é o 5, é o 4, perdão, é o 4,17. Se for possível colocar, coloque aí para nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se, presta atenção nisso. Fé é chamar as coisas que não são, como se fosse. Nós entendemos errado, a maioria de nós. Nós falamos que fé é chamar as coisas que são, como se não fosse. Só que a Bíblia nos diz que fé é chamar as coisas que não são. Olha aqui para mim, eu vou dar um exemplo prático para você. Fé é um momento que você olha para a sua vida destruída. Você olha, você está vendo os fatos, os sentidos te dizem isso. Mas você olha para aquilo, a miséria que você está vivendo, e você declara: a partir de hoje, a minha vida será mudada. Eu declaro que essa porta vai se abrir. Olha, você está vendo o seu marido indo para o bar, beber, se prostituir, mas você estende as mãos quando ele sai de casa e diz: o meu marido é uma bênção, ele vai ser um obreiro na minha igreja, ele vai estar servindo ao Senhor. Você está trazendo à existência aquilo que não existe. Você está vendo o seu filho enfermo, ele está enfermo, ele está febril, ele está doente, mas você vai olhar para o seu filho e vai dizer: filhão, eu louvo a Jesus pela cura que você recebeu, eu louvo a Jesus porque você está curado. Mãe, mas eu sinto dor. Não, meu filho, Jesus já colocou a mão, o milagre já aconteceu. Você está chamando as coisas que não são, como se fosse. Quem está compreendendo isso aí, dá uma salva de palmas para Jesus.
E foi isso que aconteceu com Abraão. Eu vou correr bastante a partir de agora. Olha aqui para mim, porque a fé, ela faz parte do nosso DNA. Ei, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. O pintor, o que o pintor faz? Pinta. O pintor pinta. Se a gente colocar sobre profissões, o dentista, ele trabalha com o quê? Com os dentes. Se a gente for colocar o pregador, o pastor, pastoreia. E o crente? E o crente? Escute, olha aqui para mim. Nós temos a mania de acreditar que fé é congregar na igreja A e igreja B. Isso não é fé. Fé é trazer a existência para a sua vida aquilo que não existe, é declarar, é profetizar. Você entrou na sua igreja, pastor, na minha igreja está passando por um problema, aí você está vendo o problema e você começa a declarar: eu estou vendo a minha igreja cheia, eu estou vendo as multidões chegando, eu estou vendo as pessoas se convertendo, mas tem um bar do lado. Aí você profetiza: eu estou vendo essas pessoas se convertendo, as paredes sendo derrubadas, ampliando a galeria. É você trazer à existência coisas que não existem. Quem está compreendendo isso? A fé, ela tem alguns princípios, porque pela fé nós somos justificados. Vou ler só um versículo, Abacuque 2, versículo 4, diz assim: eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Pela fé, irmão, isso é coisa tão séria, que até a nossa salvação depende da nossa fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a... Pela graça sois, mediante a... Logo, se não tiver fé, você nunca vai ser salvo. Pastor, esse negócio de graça, irmão, eu já vi tanta briga com isso, já vi tanto problema, já vi tanto crente que o pastor é o pastor YouTube. Conhece crente que vive com o pastor YouTube? Eles saem da igreja e ficam desengrejados, e começam a ser pastoreados pelo YouTube. Aí eles escolhem uma palavra ali, uma palavra lá, e diz: não, eu estou bem com Deus. E qual igreja você congrega? Não, estou sem congregar. Como é que você está sem congregar e está bem com Deus? Você faz parte de um corpo. O corpo tem que estar ligado, interligado pelas juntas e medulas. Um corpo, irmão, tem que ter pastor. Pastor tem que estar à frente. Um corpo tem que participar da Santa Ceia. Ei, irmão, você tem que estar junto de uma igreja. Pastor, mas eu vivo pela graça. Está errado isso. Está errado, irmão. Outras pessoas começam a apresentar: pastor, agora eu sou da graça. Escute, presta atenção no que eu vou dizer. A graça está aberta para todas as pessoas. Todos nós que estamos aqui estamos abertos para a graça. Quem está compreendendo isso? Só que se Deus resolve escolher um ou escolher o outro, o que isso importa para nós? A graça está sendo dada. Eu vou trazer uma palavra melhor. Olha aqui para mim, já estou quase acabando. Não vale para o pessoal da Vivando. Não vale. Eu tenho 50 reais aqui. É verdadeiro. Não é falso. Mas eu quero dar 50 reais, esse 50 reais para você. O nome desses 50 reais se chama graça. Graça. Suponhamos, numa alegoria, que eu seja Deus. Eu chamo esses 50 reais de graça. E tem essa multidão que está aqui. Eu dou um passo à frente e eu ofereço para todos 50 reais. Quem quer 50 reais? Ele já veio aqui, irmão. Ele entrou na graça. Aplauda o nome de Jesus bem forte. Esse foi esperto. Irmão, de quem é os 50 reais? Faleceu, pastor. De quem é os 50 reais? Eu dou para quem eu quiser?
Eu não ofereci para todos? Isso é a graça. É a graça de Deus. Deus ofereceu a graça dele para todas as pessoas. Senta aí, filho, senta aí, já recebeu. Agora olha aqui para mim. Eu tenho mais 50 reais. Calma, calma, senão não vai participar, não tem como. É de dar, você tem que aprender. Eu tenho 50 reais. A graça, ela está aberta para todas as pessoas. Quem veio à frente, recebe a salvação. Entendeu? Agora eu continuo tendo dinheiro. O dinheiro é de quem? Apareceu, pastor. Eu dou para quem eu quiser. Correto ou não correto? Correto ou não correto? Só que eu olhei para aquele moço que está com o nenenzinho ali e gostei dele. É o senhor, vem aqui. Não, é o outro. Eu gostei mais dele. Traz aqui. Isso. Fica quietinho aí, rapaz. Daqui a pouco eu vou falar mais contigo. Olha aqui para mim, irmão, olha aqui para mim. Eu estou com a graça aqui. Eu quero dar graça diretamente para esse irmão. Eu posso ou não posso? Eu dei a graça para todos. Eu estou dando uma graça para ele. Aplauda o nome de Jesus. Gente, isso é tão fácil compreender. Ah, mas nós somos eleitos. Não tem eleição, irmão, para com isso. A graça está aberta para toda a humanidade. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Quem crê em Jesus aí, quem crê em Jesus, você vai ser salvo. Se Ele resolve escolher alguém e levar a graça direto para aquela pessoa por causa de uma obra, o que nós temos a ver com isso, irmão? O que você tem a ver com isso? Se Deus Ele é bom. A Bíblia nos diz, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, põe na tela. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Agora presta atenção nisso que eu vou te dizer, que é revelador. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus, ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Com a tua boca você tem que confessar, com o coração você crê que Jesus está ressurreto. Olha aqui para mim, já quase encerrando. Pastor Ramalho, me dá o comando aí, Ramalho. Olha aqui para mim, olha para mim. A Bíblia nos diz que nós temos que confessar e crer que Jesus está vivo. O meu Jesus, Ele não é uma criança. O meu Jesus, Ele não é um bebezinho que está numa manjedoura. O meu Jesus não é o Jesus da Via Crucis. O meu Jesus que eu creio não é o Jesus que sobe uma capelinha carregando uma cruz. O Jesus que eu acredito, Ele não carrega nos seus braços as chagas. O Jesus que eu creio não está ensanguentado. Mas o Jesus que eu creio, o Jesus que vai te levar para o céu, é o Jesus que morreu, mas é o Jesus que ressuscitou, é o Jesus que está vivo, é o Jesus que está vivo. Quem crê nisso, ai meu amor, dá glória a Deus, bata a palma, levante, aplauda, glorifique. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Falou que eu posso ficar tranquilo, irmão. Oh meu Deus. Falou que eu posso ficar tranquilo, eu já vi. Então bora, vamos terminar esse sermão. Olha aqui para mim. O segredo da fé é crer com o coração. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Nós estamos aqui porque Jesus está vivo. Nós somos uma só igreja porque Jesus está vivo. Olha aqui, a fé nos faz agradar a Deus. Quem crê, quem quer agradar a Deus aí? Pastor, eu agrado a Deus na hora do ofertório. Daqui a pouco você vai louvar ao Senhor com as suas ofertas, fique tranquilo. Mas a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que crê. Olha aqui para mim.
Deus, Ele tem prazer em pagar o seu salário. Olha aqui, irmão, por que você está preocupado com amanhã? Creia em Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz: porque de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. Isso é fácil de entender, irmão. Quem é casado aí? Quem é casado? Quem tem esposa? Quem tem marido? Olha aqui para mim. Já pensou você chegando para sua esposa e você fala para sua esposa assim: meu amor, eu te amo muito, mas eu não confio em você. Já pensou nisso? Segura só o balão, só um pouquinho o balão. O balão segura só um pouquinho, irmã. Só um pouquinho, só um pouquinho. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A Bíblia nos diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. É como se um filho falasse para o pai: pai, eu quero ir para o jardim, eu quero ir para o jardim zoológico, eu quero passear. Aí o pai diz: amanhã pela manhã nós vamos. Aí o filho: pai, eu te amo, mas eu não vou me preparar não. Por quê? Porque o Senhor mente para mim. Eu não confio em você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você que entrou hoje aqui, se prepare, irmão, para desenvolver a sua fé. Se prepare para crer no impossível. Se prepare para deixar Deus trabalhar na sua vida. E a Bíblia nos diz que Ele é galardoador. Galardoador significa recompensador. Galardoador significa aquele que traz uma recompensa no presente. Nós não estamos falando do momento escatológico. Nós não estamos falando do arrebatamento. Nós não estamos falando da vinda de Jesus. Nós estamos falando, se você crer, Deus vai trazer uma recompensa para você. Você não está crendo não, que você não deu glória a Deus. Se você crer, Deus vai trazer uma recompensa no tempo presente. Pode aplaudir, Jesus, pode aplaudir. Ora, a fé, ela é espiritual, irmão. A fé é espiritual. Ela nasce em Deus e Deus traz para nós. Por exemplo, você sentou em uma cadeira. A cadeira, quando você sentou, você teve fé, uma fé natural. Você acreditou que essa cadeira te suporte. Eu acredito que vai te suportar. Eu acredito que vai te suportar. É uma fé natural. Quando você veio para essa cruzada, a sua fé te trouxe. Quem está compreendendo isso aí? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos diz que além de ser o autor e consumador da nossa fé, em Hebreus 12, versículo de número 3, diz assim: portanto, pelas graças que me é dada, a cada um vos digo que entre vós não pensei de si mesmo, além do que convém, antes pense cada um com moderação, na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então todos que estamos aqui temos uma fé que foi dada por Deus e repartida. Deus te deu uma fé, Deus te deu uma fé, Deus te deu uma fé, Deus te deu fé. Quem tem fé aí, irmão? Quem tem fé? Eu quero que você compreenda que você entrou aqui porque você tem fé. Agora é maravilhoso, porque a fé, ela cresce, ela é acrescentada. Dois momentos na Bíblia Sagrada, escute-me, já estou quase encerrando. Dois momentos na Bíblia Sagrada nos fala sobre duas pessoas. Uma, a cananeia. A cananeia chega até Jesus. A cananeia chega até Jesus. Quando a cananeia chega até Jesus, ela faz aquela persícia: Jesus, tem misericórdia, a minha filha está endemoniada. Aí Jesus diz: olha, eu não vou dar comida para os cachorrinhos. Ela diz: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E Jesus fala: mulher, grande é a tua fé. Jesus olhou para uma mulher, Ciro Fenício, uma mulher de uma outra nação. Escute, olha aqui para mim, para você compreender o que é fé. Uma mulher de uma outra nação, ela ouviu falar de Jesus, e ela preparou o coração dela para o milagre acontecer. Uma mulher, o centurião está passando e ouve falar de Jesus. O centurião romano, ele vai até Jesus: Jesus, meu filho está, meu empregado está quase morrendo, libera uma palavra para ele viver. Jesus: eu vou lá. Ele não precisa entrar, basta falar uma palavra. Se você falar uma palavra,
o meu servo vai ser curado. Aí Jesus falou: homem, eu nunca vi tamanha fé. Olha aqui para mim, a fé que nos é dada, ela pode ser acrescentada. Aquela mulher aquela mulher cananeia, ela não deixou que as raízes dela, que a influência ou que o judaísmo impedisse ela de receber. O centurião não impediu que os deuses romanos atrapalhassem a fé. A fé tem que estar voltada para Jesus Cristo. A religião muitas vezes tenta dizer para nós que nós temos fé porque participamos de uma igreja, mas fé é crer, fé é acreditar, fé é trazer as coisas que não existem como se existisse. O oficial do rei, um outro caso, ele falou: Senhor, eu estou com um filho doente, está terrivelmente doente, vai morrer. Senhor, libera uma palavra. Jesus falou: pode ir, que o teu filho vive. Naquele momento que o oficial do rei ouviu a voz, a Bíblia diz que ele foi embora. Era 1h da tarde, ele foi embora. No outro dia, quando ele chega na cidade, vem os servos dele correndo e falam: Senhor, Senhor, o que foi? O teu filho melhorou, ele tem vida. Aí ele perguntou: que horas que foi? Aí o homem disse: 1h da tarde. Ele lembrou, foi na hora que Jesus falou. Irmão, olha para mim, olha aqui, leia a Bíblia, acredite nela. Ela é o rema de Deus, ela é a palavra de Deus. Aquele homem teve a sua vida transformada porque ele acreditou. E eu quero fechar, para nós orarmos com muito poder e autoridade, dentro de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Porque as bênçãos são tão grandes, que eu tinha que te preparar para você crer. Eu tinha que te preparar para você entender. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 nos diz: mas vós sois. Não está dizendo que Moisés é, não está dizendo que Elias, está dizendo que você é. Trouxe para o presente, vós sois. Quer dizer, todos nós que estamos aqui, nós somos. Não é nós seremos, nós fomos, nós somos. Presente. Olha essa bênção, irmão. Vós sois geração eleita. Vós sois geração eleita. Você entrou aqui porque Deus te elegeu, Deus te escolheu. Você não está compreendendo não. Se você está compreendendo, lance a mão para o céu, glorifique a Jesus, bata a palma, exalte. Vós sois. Irmão, isso é tremendo. Geração eleita, quer dizer, Deus foi, abriu a porta da salvação, mas foi lá em você e te arrancou. Ele foi lá em você e te trouxe. Ele foi lá onde você estava e falou: vamos para a cruzada, vamos para a cruzada evangelística, porque eu tenho uma bênção para você. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ora conde que ai rablaçonde que oro clouso passaneai. Vós sois sacerdócio real. Vocês foram chamados para impactar Planaltina. Vocês foram chamados para impactar Brasília. Vocês são chamados para impactar esse Brasil. Nós estamos vivendo uma das melhores épocas que eu entendo. Deus está transformando essa nação. Meu irmão, tudo aconteceu, eu falo com voz de profeta, há uns 6 anos atrás, no Congresso, houve uma reunião promovida pelo pastor Silas Malafaia, em uma quarta-feira à tarde. O Brasil estava em risco, o mundo estava em risco,
Mas a igreja presbiteriana, a igreja batista, as assembleias de Deus, as comunidades, as igrejas independentes, os tradicionais, as igrejas históricas, os neopentecostais, eles estavam lá no Congresso Nacional, eles estavam bradando e dizendo: o Brasil pertence ao Senhor, o Brasil pertence ao Senhor. Nós estamos vivendo e nós vamos viver uma grande revolução nessa nação. Oh Jesus, vós sois sacerdócio real, a nação santa. Fala para o irmão que está do seu lado: você é santo. Não deixe que o diabo fale com o anjo profeta, para que ele compreenda. Fala assim: você é santo. Não deixe que Satanás diga que você é pecador. Você é santo, você foi adquirido. Meu Deus, vós sois nação santa, povo comprado. Povo comprado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu fui comprado pelos... Quem foi comprado? Quem foi comprado? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Isso é tão maravilhoso. Sabe o que significa? Que o diabo não pode te tocar, Satanás não pode entrar na sua casa, a doença não pode entrar na sua casa, a miséria não pode. Por quê? Porque você tem um dono. O dono cuida de você, o dono está te olhando, o dono morreu por você. Pastor, isso é maravilhoso. Você foi adquirido. Pastor, é muita bênção. Deixa eu encerrar. Quem tem filho aqui, irmã, a senhora, com muito respeito, a senhora seria capaz de entregar o seu filho para viver numa miséria, numa pobreza? A senhora seria capaz de colocar o câncer no seu filho? Se a senhora, que a Bíblia diz que a senhora é má, a senhora não é capaz de fazer isso, imagina Deus que te escolheu. Você foi comprado. Não aceite. Você foi comprado. Você foi comprado. Você tá... Bata a palma, irmão, glorifique o nome de Jesus. Você foi comprado. Você foi comprado para que anuncieis. Aqui entra um problema sério, irmão. Aqui entra um problema sério. Para que anuncieis. Aqui entra um problema da ociosidade da igreja. Vocês foram comprados para anunciar. Planaltina já deveria ter se rendido aos pés de Cristo e não se rendeu. Sabe de quem é a culpa? Não é do pastor, mas é das ovelhas. A culpa é das ovelhas, porque as ovelhas não estão anunciando. Eles foram comprados, mas não estão anunciando. A partir de hoje, você vai anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar, levanta a sua mão, porque Deus vai levantar pastores e missionários, Deus vai levantar líderes, Deus vai levantar apóstolos e bispas. Levanta a sua mão. Pastor, o meu ministério está enterrado. A partir de hoje, haverá uma revolução na sua vida. A partir de hoje, o seu ministério vai florar. A partir de hoje, você vai produzir. A partir de hoje, você vai anunciar o ano aceitável do Senhor. Se você concorda, lança a mão para o céu e glorifique o nome de Jesus. E eu fecho. Para que anuncieis aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas não era simplesmente possessão, como muitos acreditam, mas trevas está falando. As trevas está falando. As trevas está falando de cegueira espiritual. Trevas está falando de ignorância. Deus te chamou, Deus te tirou de uma ignorância espiritual. Você servia aos caboclos, orixás, ídolos, guias, e Ele te transportou para a sua maravilhosa luz. Luz quer dizer conhecimento, luz quer dizer palavra, luz quer dizer rema, luz quer dizer uma palavra revelada. Deus te tirou do império das trevas e te transportou para a maravilhosa luz. Quem foi transportado para a maravilhosa luz? Quem foi transportado, fique em pé.